Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live, mais um devocional. Um dia especial que o Senhor preparou, um dia que você levantou da cama e hoje decide ser alguém melhor. E hoje decide ter um dia extraordinário. E hoje decide ser uma pessoa diferente. Por mais que esteja trilhando em caminhos tortuosos, em caminhos de percalços, hoje é a sua oportunidade de mudar essa rota. E nós convidamos vocês a estar conosco, você e sua família. Ah, Lorena, mas o pessoal nem veio comigo. E daí? A mensagem que você vai levar de hoje daqui, dessa live, a forma como você será tocada, consequentemente a sua família será tocada juntamente contigo. Então eu convido vocês a se entregar, abrir seu coração nessa leitura, ouvir o que o Senhor tem realmente para nós nessa manhã especial. Bom dia, Dijane, seja bem-vinda, querida. Não é numa manhã extraordinária que o Senhor nos convida a viver o novo, a viver o extraordinário com Ele. Pessoal chegando por aí, para a gente já iniciar a live. Já abre o seu coração. Porque hoje virão palavras que realmente eu tenho certeza que irão tocar a minha vida e as nossas vidas. Bom dia, Laiane, seja bem-vinda. Vamos para um dia extraordinário hoje. Grandes coisas o Senhor tem feito na minha, na sua vida. Você acordou hoje, você está respirando, sua família está com você, você tem provento, então tem mil motivos para agradecer. Bom dia, querida, seja bem-vinda de volta. Deixa eu acender essa luz aqui para ver se era. Bom dia, Lorena. Bom dia. Tudo bem contigo? Sentindo sua falta aí no Bom dia, devocional. Denise. Que prazer ter você por aqui. Bom dia, Fran. Seja bem-vinda. Saudade. E hoje você chegou num dia extraordinário. Nós estamos finalizando Provérbios. Então, um livro poderoso de grandes ensinamentos. Esperando só a Alex chegar aqui para a gente realmente iniciar. E hoje a gente vai, gente, de Provérbios 27, 28, 29, 30 e 31. Então, quem pode acompanhar com a Bíblia aí, já pega a sua Bíblia e vamos para a leitura. Os versos que mais tocarem vocês e quiserem comentar conosco aí, podem ficar bem à vontade. Que a gente busca aí o entendimento, ou vocês trazem também aí pra gente o que mais tocou, o que mais fez sentido. Bom dia! E Alex, deixa eu ver aqui. As meninas chamam ele aí, vê se está tudo certo. Vamos pegando aí. Hoje é ele que inicia, né? Denise, você vai de Provérbios? 29. Não. Isso. Vamos lá, então. E aí, gente, o que esses dias de Provérbios, esses capítulos, têm feito de diferença na sua vida? Será que nós conseguimos realmente implementar aí alguma coisa? Nós falamos sobre vários assuntos que são, assim, bem polêmicos. Como, por exemplo, a Alex até falou, né? Aulas de etiqueta, de como nos portar à mesa, como nos alimentar. A carne mesmo, que o espírito nós estamos buscando todos os dias aqui. Tem aula de finanças em Provérbios, tem aula de matrimônio. E hoje, nós mulheres, prepara o coração, abre o coração aí. Bom dia, seja bem-vindo. Prepara, abre o seu coração, que nós iremos falar aí fortemente sobre os deveres das mulheres, o que nós devemos ou não fazer, o que cabe para nós. E realmente, quando eu falo abre o coração, é para abrir mesmo, porque, meu Deus do céu, quantos conselhos. A primeira vez que eu li 31 de Provérbios, eu fiquei chocada. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer tudo isso. É muito para mim. Eu me achava mulher poderosa, né? Assim. E aí, quando eu li 31 de Provérbios, eu me senti envergonhada
de quantas coisas que eu poderia estar fazendo, que eu poderia estar contribuindo na vida da minha família, e por egoísmo meu, por ser egocêntrica, e a arrogância muitas vezes está presente na nossa vida, mesmo de forma discreta. E aí eu percebi o quanto era importante eu me redimir, mudar aí meu estilo de vida para poder adequar nessa mulher sábia que fala 31 de Provérbios. E o que isso aí fez sentido para você, Laiane? 31 de Provérbios, nós não vamos chegar lá. Ou não dá spoiler? Não vamos dar não. Vamos aguardar um minutinho. Acho que a gente já pode ir fazendo oração enquanto ele chega. Peraí, Ele tá entrando aí. Pronto. Bom dia, Alex. Bom Seja dia. bem-vindo. Estávamos aqui te aguardando, já vamos iniciar aqui com a oração. Nós temos visita hoje, né? Alguém que está retornando poderia fazer essa oração para nós aqui, abençoar o nosso dia. Vamos lá, Denise. Vamos aos olhos. Fundo. Pai, pedindo graça para a família que está de todo o Pai que nos acompanhando. Pai, vontade de Deus, obrigado por O áudio não está muito bom. Tá um pouquinho baixo, Denise. Você só ajusta aí para nós, por favor? Fala aí, Denise. Graças ao Senhor, bom, maravilhoso. Obrigado pelo dom da paz, obrigado por todos os seus treinos dado. Cada dia, Senhor, guardai-nos hoje, sempre, todos os dias das nossas vidas. Pai, por tudo. Amém. Amém. Tá sem áudio. Lorena, seu áudio. Seu áudio, Lorena. Iniciamos aí então 28 de Provérbios. Vamos lá, Alex. Sou eu, 28. 28, Laiane. Isso. O 28, nessa manhã, nos traz, né, nós estamos finalizando aí, como Lorena falou, o Provérbios, né? Quanto ensinamento, quanta coisa maravilhosa nós aprendemos nesses dias. Hoje, dia 7, nós iniciamos aí no dia 1º. E uma semana, né, de quantos ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. E o 28, ele traz aqui sobre os maus, as pessoas más. O primeiro verso fala assim: os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Então os maus, o ímpio, é aquele que vive fugindo, vive com medo. Mesmo quando ninguém percebe, ele já vive acusado de alguma coisa. Então é aquela pessoa que persegue tanto, que vem com uma fúria tão grande contra a vida das outras pessoas, que ele já vive com medo de tudo. E na palavra nós temos 2 exemplos maravilhosos. O Senhor Jesus, quando ele foi tentado, ele permaneceu firme. Ele não se inclinou para o mal, ele não teve medo, ele ficou firme. E aqui fala que os homens honestos é valente como o leão. Olha Davi, a perseguição que passou. Ele não teve medo. Ele prevaleceu, firme, confiante na rocha, em Cristo. Então nós devemos não viver com medo, não viver desesperado, angustiado, porque nós temos que buscar essa sabedoria, buscar ser justo na presença de Deus, ser reto e não temer nada. É o Senhor que está do nosso lado, né? Não ter medo. É isso que fala, é viver em honestidade, é viver confiando que o Senhor é a nossa provisão a todo momento. E esse capítulo 28, ele traz vários versos aqui que fala sobre as autoridades, que nós devemos ter muito atenção quando nós
nós estamos aí diante das autoridades e sobre as autoridades de uma nação, sobre a liderança de uma nação. O 2 fala quando a nação tem líderes inteligentes, sensatos e sábios, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo. E aqui fala muito sobre aquele que não respeita as autoridades, que não respeita a Deus, que não tem temor a Deus. O 16 fala que o governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. E quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde com medo. E quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumenta. Então, o que nós devemos ter... Bom dia, Cris, seja bem-vinda. Nós estamos 28 de Provérbios. Que nós devemos ter, pedir Deus sabedoria quando nós formos aí nesse momento, ainda mais no Brasil, nós passamos agora por um problema, né? Assim, por uma adversidade com relação aos governos. Tanta guerra, tanta luta, as pessoas iam para a rua, as pessoas davam suas vidas ali. Quantas pessoas ficaram por muito tempo ali nas ruas, em barracas, deixaram sua família por essas questões de governo. Então nós devemos ter cuidado com isso, porque a palavra fala que quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai na mão dos maus, o povo se esconde com medo. Então é uma guerra que lá desde muitos anos, né, com relação às autoridades, o povo, quando caía na mão de uma autoridade corrupta, olha Davi como governou com sabedoria, teve prosperidade na vida do povo de Israel. Mas quando veio os maus, os reis que se corrompiam os seus corações, como o povo sofria, né? Como o povo caía aí na iniquidade. Então isso nos adverte sobre as autoridades, o domínio que tem sobre os povos e como o povo sofre. Então nós pedirmos sabedoria quando formos escolher aí as autoridades para governar nossa nação. E o 9 fala que Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Então a pessoa com o coração endurecido, bom dia, rumo à alta performance, seja bem-vinda. A pessoa que tem o coração endurecido, a pessoa que não abre o seu coração, que não busca de Deus sabedoria, que não busca de Deus, que despreza os mandamentos de Deus, a palavra fala que o Senhor despreza a oração dessa pessoa, do ímpio, né, daquele que está ali com o coração que não quer seguir os mandamentos do Senhor. Então que nós venhamos tomar cuidado, abrir os nossos corações, o nosso entendimento para obedecer a palavra de Deus, para que o Senhor não venha rejeitar as nossas orações. Como é terrível imaginar que o Senhor rejeita a oração de alguém, sim. A palavra fala que aquele que tem o coração endurecido, que não obedece os seus mandamentos, o Senhor rejeita a oração dessa pessoa. E no verso 10 também fala uma coisa muito interessante. A pessoa que engana, aquele que engana a pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. E na palavra nos traz dois exemplos muito interessantes. O exemplo de Daniel, né? Aqueles que se levantaram com perseguição contra a vida de Daniel, que armaram, né, a armadilha para Daniel. Eles mesmos caíram na armadilha. E Mardoqueu também da mesma forma. Aquele que veio com injustiça contra a vida dele, querendo destruir a vida daquele que era reto na presença de Deus, que era justo, o Senhor fez justiça. E os próprios caíram, né, na armadilha que eles armaram. Então, nas nossas vidas, muitas vezes, nós estamos rodeados de pessoas com maldades em seus corações. E às vezes a gente nem percebe. E aquela pessoa arma cilada contra nossas vidas. São pessoas que querem ferir o nosso coração, nos fazer o mal. Mas nós devemos orar, ficar firme e se opor, né, contra esse mal, buscar de Deus sabedoria, buscar comunhão, porque aquele que faz injustiça contra um pequeno do Senhor, com certeza, o Senhor, no tempo certo, o Senhor julgará e o Senhor fará justiça nas nossas vidas, recompensará cada um segundo as suas atitudes. Então isso fala, aquele que engana o justo e leva a fazer o mal, com certeza cairá na própria armadilha. Então isso é muito sério, a gente tomar muito cuidado. Às vezes a gente quer julgar ou fazer justiça diante de alguma coisa, achando que nós estamos certos, e ali, às vezes, você vai e age injustamente. Então vamos tomar cuidado com isso, para que nós não venhamos recompensar com o mal que nós causamos a alguém. E por último, bem-aventurado o homem que continuamente teme
mas o que endurece o coração virá a cair no mal. Então aqui fala de constância, de ter temor na palavra de Deus, de ter constância na oração, de ter constância na fé, na perseverança. Então é feliz aquele que é constante no Senhor, que busca todos os dias se encher do seu espírito, se encher da sua palavra. Mas aquele que fecha o seu coração para os conselhos, para o ensinamento, esse virá o dia do mal sobre a vida dele. Então que nós clamamos ao Senhor constantemente para estar na sua presença, para sentir a sua palavra, obedecer os seus ensinamentos, para que nós não venhamos receber sobre a nossa vida esse castigo que a palavra fala. Então, versos de sabedoria aí mais um dia para nós. E vocês? Maravilha. Seu áudio, Alex. Complementando, quando você falou de Daniel e de Mardoqueu, eu estava vendo aqui o 18, né? Aquele que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Foi o que aconteceu tanto com... Fugiu o nome agora, que armou para Amã, aconteceu com Amã e os que levaram, né, Daniel para a cova do leão. E o que me fez lembrar é aquele entendimento que eu tenho sobre a luz, né? Que a Bíblia diz: onde a luz chega, a treva se dissipa. E nós somos luz no mundo. Nós somos luz e sal. Então, esse é o paralelo, porque quando você é a luz, entende que você é luz, você vai querer sim andar em integridade com o Senhor. E não tem porquê ele lhe abandonar. Aonde você chegar, o mal ele tem que dissipar, ele não pode vir contra você. Então a gente tem que ter essa fé e crer. Ah, não tem outra alternativa se você está íntegro perante o Senhor. E o mal, ele vai cair fora, ele vai embora. Não, se tiver perseguição, a pessoa vai cair, porque você é luz. E esse texto ficou muito, muito claro. Só fortalece esse entendimento que o Senhor me deu. E aí, Liz, Denise? Explicações foi maravilhosa aí, sua de Laiane. Foi uma... Passei alguns dias com algumas Com dificuldades certeza. aqui. Nada a acrescentar também. Tudo certo. Pode continuar, Denise. Então vamos ao 29. O homem que de prejuízo fracassar de repente, remédio. Muitos estão passando por essa situação, né? Acaba que não ouvindo, né? Os conselhos, né? Acaba que passando por algumas coisas, né? Não é, no caso, quando os justos governam, se alegra. Quando os injustos governam o povo, reclamam. Quem ama sabedoria alegra o seu pai, mas quem frequenta prostituta seus bens. Isso aqui é algo visível, né, que a gente vê aqui na sociedade, né? Acaba que as pessoas fazem essas coisas desagradáveis e prejudicam a família também, né? O rei que governa conforme o direito mantém estável o país. O país, move a vida de impostos do transbordo. O homem que adula o próximo tende para o crime do perverso é uma cilada, mas o justo trata de acabar com ela. Os provocadores agitam a cidade, mas os santos caíram. Essa, quando o pode ficar zangado, mas terá descanso. Os assassinos detestam o homem inteiro, mas os homens o procuram. O insensato desafoga todas as coisas, mas o sábio os contém e acalma. Se um chefe dá atenção a palavras mentirosas, seus ministros se tornarão perversos. O pobre e o opressor se encontram, mas é Deus quem dá os olhos para os dois. Quando o rei faz justiça aos fracos, seu trono se firmará para sempre. Vara e
repreensão produzem sabedoria, mas o jovem abandonado a si mesmo envergonha sua mãe. Quando os injustos governam, os crimes se multiplicam, mas os justos verão a ruína daqueles. Corrija seu filho, que ele o deixará tranquilo e lhe trará alegrias. Quando não há profeta, o povo se desagrega. Mas quem observa a lei é feliz. Escravo não se corrige com palavras, porque ele ouve, mas não obedece. Veja, você já viu alguém falar sem pensar? Pode esperar mais de um insensato do que dele. Quem mima o escravo desde criança acabará criando um preguiçoso. O homem irado provoca briga, e o homem enfurecido multiplica os crimes. O orgulho de um homem o rebaixará, mas o humilde conserva a própria honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Ele ouve a maldição, mas não o denuncia. Quem teme os homens cairá na armadilha, mas quem confia em Deus está em segurança. Muitos procuram o favor do chefe, mas a sentença vem de Deus. O injusto é desprezado pelos justos. O homem reto é desprezado pelos injustos. Laiane deu uma explicação aí também no capítulo anterior aqui, que Laiane falando sobre as pessoas, né, injustas, né, os governos, né, você vê que não é somente os governos, mas nossa sociedade também, né, você vê coisas assim tão desagradáveis, né, que acaba um tipo tirando do outro, é algo tão. Esses dias agora mesmo estou passando algumas situações parecidas com essas pessoas injustas aqui, né, que vêm prejudicando as pessoas que não têm, né, às vezes, nem condições, né, financeiras, às vezes acaba que extorquindo algumas coisas, né, tão chata essas partes, né. É triste, né, ver um explorando do outro, né, de forma tão absurda, né, mas quem confia no Senhor, né, sempre vai ter as suas recompensas, né, então nós fazendo a nossa parte, Ele cuida do impossível, né, que é para nós, né, então é isso, né, entregar nas mãos deles, né, do Senhor. Maravilha, Denise. E aí, como diz a palavra, né? Ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor levanta. E para o ímpio, qual que é a recompensa dele? Todos nós já sabemos. Então, muitas vezes a gente fica indignada com as ações, com as atitudes de pessoas ímpias, as injustiças que são cometidas. E quando essas injustiças se voltam contra nós, às vezes o coração fecha. Mas nesse momento, com essas palavras, a gente está percebendo o seguinte: vamos liberar o perdão. Por mais que fomos injustiçados no nosso passado, ou mesmo agora no presente. Entrega tudo para o Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, conhece os nossos caminhos e tudo Ele pode fazer na nossa vida. Realmente, só entregar, viu? A recompensa virá. Com vocês, gente. Laiane, tem algum comentário? Não, Alex, pode ir. Eu só quero dar uma ênfase no 12. Se o governo dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Aqui é o contexto daquela época. Agora vamos trazer para o nosso e pergunto: quem já ouviu aquele texto que fala, uma máxima que fala que o político é reflexo dos seus eleitores? Vocês já param para refletir sobre isso? Hoje estamos num contexto, não sei como você avalia o governo atual, o presidente, né? E você está satisfeito? É isso, né? Infelizmente, é o contexto da população. E é mais ou menos o que esse texto ele está trazendo. Então, que a gente fique mais atento, lembrando sempre, né, que o nosso foco não é política, nosso foco é o alto. E eu acho que o poder de nós na igreja é orar. E alguns que se levantam na política são muito perseguidos. Tem um mais próximo da gente mesmo que está tendo a vida revirada. Porque eu acho que o foco do cristão é esse, deveria
focar mesmo em orar por Deus. Mas diz, quando o justo se cala, o mal se propaga. Mas nós não vamos nos calar. Nós vamos estar brigando espiritualmente. E eu enxerguei mais ou menos dessa forma o contexto político atual, onde muitos se levantaram para um lado, outros para o outro. E o que aconteceu dentro da igreja? Uma disrupção. Cada um foi para seu lado, que acha de melhor conveniência, gerou muita briga. E o que aconteceu? O reino subdividido não prospera. E o que a gente está vendo agora, infelizmente, muitos cristãos sendo perseguidos por falar o que está aqui na Bíblia. Não é palavra humana, não. Palavra de Deus, estão sendo perseguidos. Mas eu creio que foi por isso. Faltou sabedoria, o que a gente está estudando, e oração. Quis levar pelo seu eu, né? Infelizmente. Mas a Bíblia diz, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio que tem um propósito nisso. Muitas profecias apontam que o último avivamento vai sair daqui do Brasil, e eu creio muito nisso. E se tem que vir uma bênção grande, a luta tem que ser grande também. Então, que estejamos preparados, estejamos mais próximos, que venhamos a ser luz para estar pronto, né, para essas perseguições, porque sem Deus vai ser muito difícil suportar uma perseguição que será potencializada a cada dia. Afinal, para a volta de Cristo é necessário nós sermos perseguidos. Jejum e oração, estar preparado com Cristo, não tem coisa melhor. E vamos ao Provérbios 30. Esse Provérbios, ele não foi Salomão que escreveu. É um rei Agur, e estima-se que ele reinou também no período de Salomão. E aqui eu já imagino que pode ter sentado à mesa com Salomão, ter debatido sobre isso, para trazer esses entendimentos, né? Não é em vão. E ele traz muito logo no início, questionamento, né? Ele tenta mostrar a existência de Deus, né? No 3 mesmo, ele diz: não aprendi a sabedoria. Deixa eu pegar aqui pelo computador. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem acenou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua boca? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que eu sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Então, mais um rei trazendo sabedoria, trazendo que não tem outro acima de Deus. E o que eu entendo é que a gente só precisa confiar nele, né? Entrando no contexto que eu estava abordando agora há pouco, tem momentos que me bate uma aflição, que eu sempre gostei de política, antes de me converter, e à medida que eu fui conhecendo o Senhor, eu fui me afastando, mas não deixei de acompanhar os noticiários para estar por dentro e fazer a comparação, né? Não só nacional, mas contexto internacional. E aí você vai vendo que está próximo. A vinda de Jesus está muito próximo. Claro que muitas coisas ainda têm que acontecer, biblicamente falando, né? O reino, ele tem que ser entendido por todos. Não é a palavra de Deus, mas sim o reino, que é muito diferente. A palavra de Deus, eu acho que falta muito pouco para muitos entenderem. Agora, sobre a mensagem do reino, falta muito. Poucos entendem sobre o reino. E eu creio muito nisso, que para a volta de Cristo, todos vão ter que entender. Para quando ele voltar e fazer o que ele diz, fazer a justiça dele, levar os dele, ele vai dizer que todos conheceram. Agora, não ficou quem não quis.
porque a oportunidade foi dada. E viver o reino é muito simples. Tem os momentos das perseguições, sim, mas quando você está conectado com Deus, não tem como ser leve. Então, quanto mais próximo dele, quanto mais luz você tem, mais leve esse fardo fica. Bom, dói na carne quando há uma perseguição, sim, mas quando você entende que está com Deus, que Ele tem o controle de tudo e aquilo vai cooperar para um bem maior, você fica tranquilo, suporta, porque Ele não vai dar um fardo pesado e vai continuar. Vai continuar, porque você sabe que Ele é contigo, Ele está te impulsionando, está te levando para o melhor. E aquela dor é passageira. Então, é isso. Entendimento um pouco curto, mas se alongou. Fiquem à vontade para trazer mais algum se teve ou o 31. E aí, meninas, algum entendimento? A gente já vai direto para o 31. Pode ir, tô tranquilo. Tudo certo por aí? E encerramos aqui, gente, o dia de hoje com o capítulo 31 de Provérbios. Alex falou tudo aí no 30. E nos resta agora entrar nesse 31. No início dele, do 1 ao 9, fala ainda sobre a mãe. Vem falar sobre a mulher. Então, você que está aí, mulher, bom dia, Rose, seja bem-vinda. Você que está aí hoje, mulher, é o dia de se tratar. Nós estamos tendo essa oportunidade hoje. O 31, do 1 ao 9, é uma mãe que se preocupa com o seu filho. Ainda que o filho seja sábio, ainda que o filho seja um rei, como a Alex acabou de ler, essa questão do rei. Ela se aproxima do seu filho com todo o seu conhecimento, aí sua bagagem de experiência durante a vida para aconselhar esse filho no seu reinado, nas suas interações, nos seus relacionamentos com pessoas. Então é extraordinário essa primeira parte aí. Então essa mãe vai até o seu filho e aconselha. E do 10 ao 31, alguns versículos eu quero ler aqui para vocês, que é algo assim que transformou a minha mentalidade e vem transformando a cada dia. Como mulher, como alguém que foi criada por Deus para estar ao lado do homem, como alguém que foi criada por Deus para entender, respeitar o seu cônjuge e resolver um dos maiores problemas que existem nessa geração. A mulher querendo trocar, inverter o papel aí com o homem, nos seus relacionamentos. E nós não vamos alongar em algo que está acontecendo aí, a questão do feminismo, mulheres querendo liderar, mulheres querendo deixar realmente aí os relacionamentos tradicionais que o Senhor deixou na Bíblia, querendo abandonar esses princípios. Então, gente, nessa manhã eu te convido a abrir o seu coração. Eu te convido a deixar sair daí todo o egoísmo, arrogância, prepotência, que existem marcas que nós trazemos conosco. É horrível falar esses atributos negativos, né? Quando falava, meu coração já fechava. Arrogância? Como assim? Eu não sou arrogante. Gente, abre o coração. Nós iremos ver nessa leitura aqui algo que no início doeu para mim ouvir. Mas eu entendi que são mandamentos, são princípios que está aí na Bíblia há milênios e que vão trazer transformação no seu estilo de vida, em todos os seus relacionamentos, mulheres. E os homens que estão aí também. Comece a também pegar esses atributos. Apesar que é direcionado para a mulher, mas você também pode agir dessa maneira. Você também pode incentivar a sua esposa, a sua mãe, a sua filha a agir dessa maneira. Vamos lá então, gente. Aqui fala de uma mulher sábia, a mulher que edifica a casa. Nós temos aí vários versículos da Bíblia que fala sobre essa mulher. Uma mulher que... gente, quem puder fechar o microfone, depois vocês abrem na hora do entendimento. Tá dando um ruídozinho. Uma mulher que se preocupa não só com ela, mas que vai muito além, que ela olha para um todo, ela olha para sua casa, olha para sua família, olha para suas finanças, olha para o seu relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, com as suas servas. Uma mulher que tem esse olhar para tudo. E aí nós mulheres já nos justificamos. Mas eu faço várias coisas ao mesmo tempo, tudo é para mim, eu estou sobrecarregada. Gente,
vão abrir o coração hoje. Eu tenho um exemplo de uma mulher aí que eu olho para ela e vejo 31 de Provérbios. Depois eu vou falar sobre. E muitas vezes, no meu passado, eu tinha esse traço que muitas mulheres assumiram hoje. A mulher saiu de casa para o mercado de trabalho. E aí, como ela se destacou na sua competência, na sua eficiência, ela conseguiu salários maiores, ela conseguiu a sua independência financeira, e isso entra no nosso coração. Muitas vezes, quando nós não temos esse discernimento, como arrogância mesmo, eu posso, e aí faz com que você se afaste cada vez mais desses exemplos que nós vamos ter aqui. Você se afaste da sua família, e você constrói até um império, uma profissão invejável, mas quando você olha para o seu lar, você vê um lar debilitado, você vê filhos abandonados, você vê um casamento distanciado, um casamento que os dois estão ali cumprindo tabela, estão ali, mas não existe aquele elo, e é você, mulher. A mulher sábia edifica sua casa. E hoje nós estamos sendo convidadas, os homens também, a assumir uma nova postura. Se você não foi ensinada, não tem problema. Dessa maneira. Infelizmente, os pais hoje não conseguem ter esse discernimento e as filhas estão sendo doutrinadas desde pequenas a não depender do marido, a não depender de homem, a ter sua independência financeira. Isso está tornando cada vez mais uma sociedade mais egoísta, um lar mais distorcido, mais afastado. E hoje, gente, a gente nem está lendo mais assim na íntegra os provérbios, mas eu gostaria de ler alguns versículos para que você possa colocar no seu coração. Pelo menos 5 versículos desse, começar a executar no dia de hoje. E eu tenho certeza que a sua família, a sua vida hoje, a vida da sua família e da sua próxima geração será beneficiada através da sua atitude hoje, mulher. Tanto no ensinamento da sua filha e do seu filho também. Vai ser diferenciado hoje. Você vai ter uma geração que você vai olhar e falar: amém, Jesus, eu aceitei isso lá no passado. E hoje eu vejo o reflexo no casamento do meu filho, na criação do meu neto. Eu vejo essa palavra invadir esses lares. Eu vejo essa palavra transformar e trazer luz e clareza para essas famílias. Olha só, uma mulher exemplar. Essas são as características dessa mulher que nós devemos nos espelhar através dessa leitura 31 de Provérbios. É poderoso, gente. Uma mulher exemplar. É feliz quem a encontra. E é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela. E nunca falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca lhe faz o mal em todos os dias da sua vida. Ela escolhe a lã, o linho com prazer e trabalha com as mãos. Com os navios marcantes, ela faz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela já se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefa para as servas. Ela avalia o campo e compra. Com que planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho, de braços fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio, nas suas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Então olha a dedicação dessa mulher, acolhe os necessitados, estende a mão para os pobres, não teme por seus familiares quando chega a neve. Por quê? Porque ela já cuidou, ela já preparou tudo para receber esse frio. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho e púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Ela faz vestes de linhos e as vende. Reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos negócios, seus filhos se levantam e as elogia. Seu marido a elogia dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você supera. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor, ela será honrada. Quem ela recebe, que ela receba a recompensa merecida, e as suas obras são elogiadas à porta da cidade. Então, gente, eu trouxe esses últimos versículos aí,
para que você, mulher, para que você, homem, possa olhar para isso. E toda arrogância, eu falava assim, eu já cuido, eu já tenho, eu já trabalho não sei quantas horas por dia e não sei o quê, e achava que isso era tudo. E quando eu entendi aqui, eu percebi que eu podia ir mais além. Eram as minhas escolhas. E hoje eu te falo, é a sua escolha que vai mudar a sua vida e a vida da sua família. Gente, a família é a nossa base. Não adianta nada você ter um patrimônio milionário, você ter isso, ter aquilo, se você não tem uma base em casa. Se tudo que você faz, você olha e tem a contenda dentro da sua casa. Nós lemos aqui em outras que existe a mulher rixosa, aquela mulher que traz contenda para o seu lar, aquela mulher que não se preocupa com um dos atributos, mas aqui nós temos outro exemplo. E nós te convidamos hoje a alguns desses versículos começar a tornar estilo de vida na sua existência, com seus familiares. Traga isso à tona. Que esse amor de Jesus Cristo possa invadir o seu coração. É fácil, gente? Não, não é. Quando não sentimos muitas vezes amadas, quando fomos, sim, lá no passado, fomos machucadas e tudo mais, a gente traz essa amargura para a nossa vida e não nos doamos o quanto precisamos. Nós estamos falando de um amor incondicional. Para ter essas características aqui, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e a mim, e em seguida o meu próximo, que é o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então você é a segunda na ordem. Se ame, comece a se amar hoje. Porque quando você se ama, você transborda esse amor. E só a partir daí, você vai conseguir adquirir essas características e traz essa transformação nessa família extraordinária, nesse reino forte que está sendo gerado dentro da sua casa. É com vocês, gente. Francileide colocou assim, os microfones estão fechados, gente. Muito forte. Quanta sabedoria. Eu quero essa força. Amém, Fran, amém. Então só abre o coração e aceita, deixa fluir. E com o amor incondicional que você vai adquirir hoje, eu tenho certeza que essas características elas virão na sua vida como consequência, não tem como. Pode falar, Denise. Ótima explicação. Você vê, né, Provérbios, a Bíblia toda é um ensino maravilhoso, mas Provérbios ele ensina muito, né, sobre os nossos comportamentos. Exatamente. Falando, né, como é importante, né, a mulher, o marido, o esposo, né, que tá essa conexão, né, esse alinhamento, né, de família mesmo, que funciona tipo quase igual a empresa, né, mas só que melhor, né? Sim. Tem aquele amor, né, quando você passa a entender e compreender um ao outro, fica tão... Só colheita boa, né? Maravilha. E, assim, a experiência que nós vivemos nessa semana, a leitura de Provérbios, quanta sabedoria, quanto abriu o nosso entendimento, né? Que livro riquíssimo, que fala sobre todas as coisas, né? Cada detalhe da nossa vida dentro da nossa casa, com o nosso esposo, na criação dos nossos filhos, como nós nos portarmos, né? Dentro da igreja, fora dela, no nosso trabalho, de forma geral, tantos ensinamentos valiosos para a nossa vida. É um livro que nós devemos meditar todos os dias da nossa vida, porque aqui tem a resposta para tudo, para nós termos uma vida de sucesso, uma vida abençoada na presença de Deus. Que esse Provérbios possa ter feito a diferença na sua vida e que daqui muitos ensinamentos, que cada dia que nós enfrentarmos uma adversidade, que viu uma coisa difícil sobre a nossa vida, nós lembrarmos do que foi lido aqui e colocarmos em prática, porque com certeza nós vamos ser muito felizes, muito bem-aventurados e buscar essa sabedoria todos os dias, que é Cristo, esse conhecimento que vem do alto, que vai nos livrar do mal e fazer com que nós erremos menos na presença de Deus. Gratidão, pessoal. Alex. Se a gente observar um contexto de um lar que aparentemente são cenas de novela, de filme, etc. Mas não, é bíblico, está na Bíblia. Então é possível. Não é o homem
arquitetou não foi Deus. Agora tem que seguir os princípios. Basicamente, só siga o que está em Provérbio e você vai ver que é possível. E ontem a gente falou, teve uma abordagem sobre o elogio. E aqui a gente vê, né? O líder, o cabeça da casa, ele elogiando a esposa, né? Ele traz, pô, eu marquei o texto e esse sumiu. Então, mas é um dos textos lá no final. Ele elogia essa mulher que tem toda essa virtude. Então, tem que haver o reconhecimento. E o pilar da casa é a mulher. É a emoção, o fruto da emoção num casamento vem da mulher. Por mais que o cabeça ele seja forte, né? Que o homem foi moldado para isso, né? Para ter proteger a sua família, morrer por ela, ser forte pela família. Mas a base estrutural provém da mulher. Por isso que quando a Bíblia diz, né, que a mulher rixosa é como água, goteira, que tu também trouxe analogia com o câncer nos ossos, porque esse pilar ele fica abatido e a emoção ela termina minando a emoção da força da casa, né, que é o homem. Então imagina, ele vai sair para guerrear, para trazer o pão para casa, levar para o contexto antigo. Ele vai sair abalado emocionalmente para caçar, trazer a comida para casa. Será que ele vai conseguir com a mente toda mexida, com a emoção? Não tem como. Então, que a gente traga esse entendimento, cada um pega a sua porção, né, que Deus vai ministrar conforme a gente está vivenciando hoje. E o segredo maior é aplicar, e maior ainda é ensinar, que aí as coisas vão saindo mesmo, porque quando você ensina e você não está vivendo, você diz, pô, eu estou sendo hipócrita, não, eu tenho que viver isso. E aí você entra num confronto muito grande e é obrigado a fazer, é obrigado a praticar. Show de bola, é muito entendimento de provérbios, ele acrescenta muito e muito mesmo. E amanhã iniciaremos Eclesiastes, que a tradução de Eclesiastes. O verso que você ia ler, nesse contexto que você está falando, é o 29, que acredito que aqui fala. E ele diz, isso. Muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Isso. Que lindo, então, né? A visão dele é para com a dele, né? Muitas são, e aí cada um dentro do seu contexto tem que ter essa visão. Porque nós somos frutos de Deus, somos programados por Ele. E imagem e semelhança dele, então não tem como ser menos que isso. E voltando, né, para Eclesiastes, traduzindo quer dizer ou o pregador. Então, estima-se que foi Salomão que escreveu, né, mas não tem nenhuma confirmação. Então, gente, é isso. Mais um dia vencido. Para a glória de Deus. Bom dia e até amanhã. Se quiser finalizar. Amanhã, gente. Gratidão por todos que esteve aqui. Gratidão, Laiane, Alex, Denise, Fran, Edjane, o pessoal que acompanhou, Fátima. Que o Senhor possa te dar força para abrir o seu coração e colocar em prática os ensinamentos. Excelente dia para todos. Tchau. Bom dia.